Liberdade pra todos os meninos bons que se conta trancado. É o porta-voz das quebradas. Alô, RD, que saudade! Que saudade do tempo da antiga, de ver os menor no campão, jogando uma bola, soltando um pipa, bolinha de gude peão. E me bate uma reflexão, eu vejo os menorzinhos à toa, trampando na boca, mochila nas costas, dando desgosto pra sua coroa. E é triste a realidade de como o mundo tá mudado, e aquele que sonhava em ser jogador tá tirando sete de puta crancada. Eu te falo, menor, dá um black, coloca na sua cabeça, usa mente pro back, você vai além, porque o crime não compensa. Eu te passo em forma de canção, escuta o que eu vou te falar, melhor tu pegar a visão, é só uma fase, tudo vai passar. Eu te passo em forma de canção, escuta o que eu vou te falar, é melhor tu pegar a visão, é só uma fase, tudo vai passar. E quando a Alvara cantar, que eu sei que vai cantar, abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar, e a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar. Fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar. E quando a Alvara cantar, que eu sei que vai cantar, abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar, e a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar. Fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar. Liberdade, liberdade, neguinho. Ai, Ramon, RD, muita fé, muita fé. Que saudade do tempo da antiga, de ver os menor no campão, jogando uma bola, soltando uns pipa, bolinha de gude peão. E me bate mó reflexão, eu vejo os menorzinhos à toa, trampando da boca, mochila nas costas, dando desgosto pra sua coroa. É triste a realidade de como o mundo tá mudado, e aquele que sonhava em ser jogador tá tirando sete de ponta trancada. Eu te falo, menor, dá um back, coloca na sua cabeça, usa a mente pro bem que você vai além, porque o crime não compensa. Eu te falo em forma de canção, escuta o que eu vou te falar, é melhor tu pegar a visão, é só uma fase, tudo vai passar. Eu te passo em forma de canção, escuta o que eu vou te falar, é melhor tu pegar a visão, é só uma fase, tudo vai passar. E quando a Alvara cantar, que eu sei que vai cantar, abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar, e a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar. Fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar. E quando a Alvara cantar, que eu sei que vai cantar, abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar, e a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar. Fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar. Liberdade, liberdade, neguinho. Ai, Ramon, RD, muita fé, muita fé. Ai, ai, isso aí. Tá fácil não, viu? Tá fácil não. Vou falar pra vocês. Esse calor vai me matar ainda. Ai, ai, ai. E aí, tudo bem? Vamos continuar então? Isso aí, pessoal. Já entregaram, todo mundo entregou suas atividades, né? Quem não entregou, fica tranquilo, sem problema nenhum. Vai poder fazer sub no fim do ano, né? Então não tem problema nenhum. Deixa eu ver. Quase que eu optei pela sub, hein, Fernando? Ô, louco, Rosildo. Não. E os que ele passou agora para esse bimestre? Eu não sei qual que tá pior, se era do bimestre passado ou desse. Certamente é desse. Não tenha dúvida disso. Ai, professor. Deixa eu ver onde a gente não terminou. O Fernando, a Amanda fica reclamando aí, mas ela tem tempo o dia todo, viu? Isso aí é conversa dela. Ela pode fazer as leituras tranquilamente. Júnior, que calúnia. Fico 1 hora no telefone lá com o consumidor e você vem me falar isso que eu não faço nada. Olha só. Amanda, o João é professor que não faz nada, né?
Professor que é o emprego que menos trabalha no mundo, né? Concordo. Passo lá na frente do prédio dele, ele tá lá tocando violão, você acredita? Olha lá, ó. Bom, eu entreguei todos os trabalhos faltando um mês, minha nota pelo Fernando já tá até lançada. Pois é. Então eu tô sossegado. Pois é verdade. Eu quero minha nota também, tô com medo. Mas fiquem tranquilos que no máximo até dia 16 às 23h59 estão lançados. Ô, Fernando, Oi, naquele 10 que você deu para mim, você já deu aquele ponto a mais que você diz que quem participa de todas as aulas você daria? Não é fácil. Vai ficar sempre no mistério. O que eu ia falar mesmo? Não lembro mais. Então vamos para aula. Vamos para aula antes que seja tarde demais. Não terminei semana passada, né? Vamos continuar da onde a gente parou e avançar para a aula de hoje. Aqui. Para a gente continuar nossa explicação. Estão lendo Vigiar e Punir? Espero que sim. Espero que estejam lendo. Espero que já estejam fazendo as avaliações também, que são longas, difíceis. Daí depois eu vou fazer sub, quero ver fazer 2 subs de filosofia. Daí o 4º ano isso que eu espero, né? Uma DPzinha, né? Por que não? Ok. Pessoal, a gente parou a aula passada, né? A gente estava falando de suplício em Foucault, que é o primeiro capítulo, né? E alguns apontamentos a gente vai ter que fazer para entender esses conceitos de Foucault, que não estão necessariamente no Vigiar e Punir, mas a gente tem que se integrar a respeito deles para que faça mais sentido, né? Dentre essas questões, eu acho que uma das mais importantes é essa que eu coloco aqui para vocês, sobre essa ideia de microfísica do poder, né? Isso a gente encontra em outra obra do Foucault. Cadê? Me perco às vezes aqui. Então lá, se não estiver lá em cima, não vou levantar, não. Cadê a microfísica? Não sei mais. Perdi. Ah, não, tá lá em cima. Então não vou levantar, não. Muito alto. Mas também é uma boa versão também, é importante se ler a microfísica do poder, para entender o Vigiar e Punir. Mas, enfim, basicamente aqui, pessoal, o que a gente tem? A gente tem uma ideia Foucaultiana em que, em algum momento, o rompimento da estrutura de poder unilateral ele vai ser rompido, né? Em algum momento, esse poder de poder unilateral, precisamente colocado ali na estrutura da monarquia, etc., ele vai ser rompido. Só que é interessante, não necessariamente na visão do Foucault, que há um rompimento monárquico, há uma instituição iluminista democrática. Não é essa a preocupação do Foucault, né? Mas sim a ideia de que a detenção de poder ela se transfere de uma forma a partir de que não se tem mais uma relação de poder de vida e morte, ou seja, não se tem mais aquela relação de atuar o poder sobre alguém, né, da atuação de poder sobre alguém, mas sim uma capilarização da estrutura de poder. Ou seja, no momento em que a cidadania, em que a democracia, em que o poder subjetivado vai entrando na sociedade, a grande ideia da modernidade é a separação de poderes, né? Não só no sentido de tripartição, de poder institucional, não, mas a partir do próprio conceito de poder emanando do povo. Vocês sabem, né? A Constituição, logo no início dela, traz todo o poder emanando do povo. E o que o Foucault está querendo entender com a gente aqui é quais são as consequências e padrões que se encontram ao transferir esse poder emanando de uma classe subjetiva, universal, pulverizada, que é o povo, né? Então, vejam, se transfere a ideia de um poder determinado, legitimado,
por uma fórmula de poder presente parcialmente em todos os sujeitos da sociedade, né? Ou seja, é bem interessante, até na segunda parte do livro, né, da punição, que a gente começa logo mais, isso vai ficar muito claro no Foucault, que as relações de poder, elas estão presentes em todas as pessoas. E a sua atuação de poder, ela não está mais relacionada ao corpo de ninguém, né? A gente viu que toda desconstrução do suplício leva a isso, né? Ou seja, toda desconstrução do suplício leva a uma atividade não sobre o corpo, mas aquilo que o Foucault, na primeira parte do suplício, está chamando de alma, ou seja, uma ideia burocratizada, abstraída da ideia de punição. E, ao mesmo tempo, a legitimidade do poder sobre alguém não está mais direcionada em pessoas específicas, mas sim em todas as pessoas. Há uma dinâmica, que Foucault vai falar que é uma dinâmica capilar, né? Que é capilarizada, ou seja, ultra difusa de distribuição de poder. E esse poder vai ser realizado a partir de agora, não por legitimidade, mas por conceitos de ciências humanas. Ou seja, por batalhas de verdade. O poder é exercido linguisticamente, o poder é exercido de forma discursiva, linguística. O poder, ele se deduz a partir da ideia de saber. Então, as relações de poder agora, elas se encontram aprimoradas nas relações sociais. Toda relação social, a partir de então, é uma determinação de poder social. Mas isso implica alguma coisa na ideia de punição? Totalmente. Porque é justamente nos conceitos que vão vencendo estruturas linguísticas de poder, que vão se determinando quais são os conceitos puníveis ou reprimíveis na sociedade. Então a sociedade, ela acaba se organizando por um conceito de poder saber. O que é certo, o que é errado, repousa justamente nas técnicas, nas táticas, nas estruturações de discurso ético na sociedade. Então, qualquer relação entre pessoas, a partir desse momento, é legítima o suficiente para gerar pequenas ou micro batalhas de verdade, ou seja, micro relações de poder. Enquanto a relação de poder era do rei, hoje a relação de poder é sua com a pessoa que você se relaciona. E pequenas hierarquizações, que não significam necessariamente alguma coisa absoluta, muito pelo contrário, todas as hierarquizações não são absolutas, elas acabam gerando uma irreflexão do poder absoluto. Ou seja, ninguém tem todo o poder. Seu chefe não tem todo o poder a você, justamente porque ele tem um outro chefe. Esse outro chefe, ele também não tem uma realização absoluta, porque ele tem um CEO. Agora, o CEO, ele não dá ordens para você. Ele dá ordens para o seu subalterno, que dá ordens para o seu subalterno, que dá ordens para o seu subalterno. Então, apesar do CEO da empresa ser a autoridade máxima na empresa, ela não tem relação direta de poder com o funcionário da empresa. Ela tem uma distribuição microfísica do poder para que aquele topo não se relacione com o poder absoluto. Então vão se criando relações de saber, relações hierárquicas de saber, que nunca representam uma detenção total do poder, né? E isso se revela na forma Estado, na forma privada, na forma econômica, nas micro-relações sociais, onde o poder saber, a ideia de hierarquização social, é feita por uma espécie de gesto de diferenciação. Ou seja, em que ponto os saberes, as legitimidades de saber, te hierarquizam frente a outra pessoa? Isso pode ser desde um sentido oficial legal, né? Um sentido legal, quanto no sentido de alteridade, por exemplo, empresa, presidente da República. Ou seja, porque vejam, o presidente da República, ele não tem poder de detenção. Eu acho que eu já falei isso para vocês em algum momento. Se o presidente da República vem até vocês e manda você se ajoelhar
perante a ele, você não precisa. Ou seja, ele não tem poder sobre você. Ele tem uma espécie de poder legitimado a partir de uma estrutura burocrática. A empresa que eu dei exemplo agora também é uma estrutura burocrático-financeira de realizações de legitimidade de poder. Mas não é uma legitimidade de poder real. É uma legitimidade de poder linguística. Porque o que fundamenta realmente o gerente mandar no funcionário? Não é uma relação de poder legitimada, como o rei tinha. É uma relação de poder puramente linguística. Porque, em tese, essas pessoas não têm diferença legal entre elas. A partir da teoria moderna, essas pessoas não teriam que ter diferenças. Mas são gestos de diferenciação conceituais, de poder de ciências humanas, de direito linguístico, de abstração linguística, que vão fazer a diferença entre essas pessoas. E isso vai se formando em uma gama, em uma estática social, que se forma também fora das relações oficiais de trabalho ou de poder estatal. Né? A gente vai conseguir toda essa estrutura a partir de várias combinações de relações de poder e saber na sociedade, que vão desde, por exemplo, o bullying na escola. O bullying na escola é uma relação de poder e saber. O que legitima aquele cara que está cometendo o abuso ao coleguinha? Ele ser mais forte ou o coleguinha ser mais fraco? É uma relação de poder e saber. É uma relação de legitimidade linguística, né? Que vai ser aplicada até o momento que vai se determinar, e daí vem, por exemplo, essa parte do bullying eu acho interessante, né? Porque, por exemplo, a legitimação ou não legitimação desse poder, ela vem no microcosmos, no micropoder desses indivíduos, dos alunos, e pode vir a ser legitimada pelo professor, pelo diretor da escola, dependendo dos métodos de avaliação de poder ou de legitimação de poder que vai ser dado a isso, né? E o que significa legitimação ou avaliação de poder? Esses micropoderes, por exemplo, o professor da escola, o diretor da escola, dependendo da forma como eles lidam com o bullying, eles vão fazer uma régua, uma medida linguística de qual é a possibilidade, ou seja, de qual é a definição justa ou qual é o grau de aceitabilidade daquela conduta dentro de uma relação de poder. Então, se você tem uma grande repressão punitiva ao bullying dentro da escola, você pode ter ali uma relação de poder-saber determinada a partir de punição. Se você tem vista grossa da diretoria, de não saber lidar com aquela conduta pelos professores, pelos diretores, você tem uma legitimação daquela conduta. Por isso que claramente você vai ter de escola para escola relações bem diferentes com o bullying. Tudo vai se repousar na legitimação a partir de quê? A partir do método punitivo. É a partir do método punitivo, segundo Foucault, que se legitima as relações de poder social. Vejam só, quando você está com um grupo de amigos, você está numa relação de microfísica. Você cria um pequeno estado, né? Se um dos amigos trai a sua confiança ou a confiança do grupo, vai depender da punição do grupo a legitimidade ou a régua do bem e do mal feita por aquela traição daquele amigo. Um relacionamento, uma relação de poder saber, mesma ideia de traição. Perdoa ou não perdoa a traição. Vai ser toda uma régua na medida linguística de punição que vai determinar qual é a aceitação das ciências humanas ou não, sociologicamente dizendo, sobre aquelas realizações de poder, né? Ou seja, vejam só, vamos supor que o coordenador do curso de vocês faz uma regra que acaba com a semana de provas e todo mundo fica bravo, né? Daí o que acontece? Vai depender, essa relação, para ser legitimada, ela vai depender de quanto que essa coordenação de curso apresenta linguisticamente a legitimidade dela perante os alunos. Ou seja, uma hora vira lei como punição. Ou faz isso ou não faz. Isso é nota. É uma ameaça de punição. Ou seja, toda a relação social, ela foi distribuída em uma microfísica do poder para gestos de diferenciação.
E isso a gente vê em micropolíticas de microfísicas do poder, que elas vão criando um conceito ético geral e uma apreensão de realidade da sociedade. Como a gente falou lá passada, lembra da ideia do bandido, do banido que a gente falou da aula passada? Do banimento do sujeito, né? Do banimento do sujeito dentro da estrutura de poder. Gente, isso é bem interessante porque esse banimento, ele é perene, é uma punição perene. Só que o sujeito banido vai variar de acordo com os gestos de diferenciação. O que faz, por exemplo, o estereótipo claro do punido no nosso modelo atual, que é o pobre, que é o negro, um conceito geral, né? Que é aquela pessoa, o que faz dessa pessoa estar no conceito do banido? Permite, Fernando? Por favor, João. Acho que a gente pode fazer um exercício interessante aí, mas muito interessante a partir do que você falou, e um exercício num caminho contrário. Veja bem, o estereótipo daquele banido, de uma forma geral, negro, paupérrimo. Mas o que torna ele esse estereótipo? Um modelo de quem não é o estereótipo. Vamos partir, por exemplo, da sociedade grega. Né? Vamos pegar lá o princípio da neutralidade. Quem que é o cidadão grego? Não é a mulher, não é o escravo. Logo, é o homem branco que tem direito a votar. Na nossa sociedade, então, na nossa sociedade, a partir dos micropoderes, de algo que não é normativo, não está escrito em lei, isso é importante falar, não está escrito em lei, mas todo mundo observa aquilo como se estivesse escrito em lei, né? Em virtude das consequências, porque se eu não cumprir o prazo que o meu chefe me deu, eu vou ser demitido, mas isso não está na lei, né? É uma regra que não está, digamos assim, escrita. Veja bem, quem que é o cidadão? Eu não vou colocar o cidadão de bem, óbvio que não, né? Mas quem que é o cidadão que faz existir esse estereótipo? É aí que está a observação, esse caminho contrário que nós devemos fazer. Como que eu sei quem é o banido? Como que eu sei quem é o bandido? É aquele que não representa um indivíduo cidadão que faz parte dessa sociedade. E olha só, se pensarmos o período monárquico absolutista, não existe a necessidade disso, porque é a palavra do rei. O rei baniu, pronto, e acabou. Hoje não. Hoje a sociedade necessita observar quem é esse cidadão que está à frente. Acho que podemos partir por aí. Eu acho interessante porque essa vai ser o espectro geral que vai estar sobre o vigiar e punir. É exatamente essa lógica inversa que o Foucault vai fazendo ao longo do livro. Porque a primeira parte talvez seja analisar quem é o banido, quem é o preso, quem é o louco. Só que a grande questão é justamente essa, João. Todo esse movimento de legislação de poder microfísico, ela tem um objetivo. E o objetivo maior desse é a gente conseguir entender um ponto importante. O poder é microfísico, ok? O poder, ele é deslocado do soberano para todas as pessoas da sociedade. Entretanto, o exercício desse poder depende de uma batalha de verdade. Ou seja, o banido e o integrado têm o mesmo tipo de poder distribuído sobre uma relação de poder moderno. O problema é que o discurso de utilização, ou seja, o poder saber utilizado pelo banido, não foi suficientemente resistido a ponto do integrado da sociedade não bani-lo. Ou seja, em algum ponto, isso que é interessante. Lembra quando a gente estudou lá em Wittgenstein o jogo de xadrez? Que todos têm a mesma regra, só que somente um ganha nas estruturas linguísticas? Essa é a ideia. A ideia é que a partir desse movimento de poder saber, ou seja, o movimento de utilização do próprio meio, a fim de instituir por uma estrutura linguística determinados modelos de poder, de delimitação de poder, que a gente gera aquilo que pode ser considerado o indesejável social,
o banido. Por isso que é importante a gente ter aquela consciência que eu falei na aula passada. Do movimento do Foucault, o bandido não se confunde com o criminoso. Justamente porque o criminoso ele tem uma relação estrita à lei. O bandido ele não necessariamente comete um crime a ponto de ser bandido. Mas o bandido, o banido, ele é aquele essencialmente que perde o discurso, que perde a batalha de verdade, ou seja, ele é engolido pela relação microfísica de poder-saber. Né? E isso que o João também falou nos leva exatamente à próxima parte, que é a passagem de um poder absoluto, né, como o João bem colocou, você não precisava dessa diferenciação, porque você tinha a representação do poder ligado diretamente a uma pessoa, e essa microfísica acaba gerando uma separação de atuação. E olha o paradoxo aqui colocado. O paradoxo é o mais interessante. Para que se saia da estrutura publicitária, propagandista e expressa do suplício, ou seja, para que o corpo não seja mais a matéria de punição, a atuação de poder passa a ser política sobre o corpo. Então agora, olha só que maravilha. Antes a gente tinha uma ação de poder sobre o corpo. Agora a gente tem uma ação política sobre o corpo. Uma politização do corpo. Esse corpo, ele não significa mais essencialmente um objeto sobre o poder. Mas a técnica sobre a organização, utilidade desse corpo, passa a ser política de estruturação. E por quê? Porque a gente entra na era do biopoder e da biopolítica. Ué, mas antes não era biopoder também? Porque o corpo era a ação suplicial da punição. Não. Porque antes disso a gente tem que fazer uma relação bem interessante. Meus caros, o que significa bios em grego? Alguém sabe me dizer o que é bios em grego? Não tem nenhum linguista grego com a gente aqui? Um filólogo? Bios em grego é vida, correto? Errado. Porque existem duas palavras diversas com algum significado de vida em grego. Em primeiro plano, a gente tem uma palavra originária, que é a palavra zoé. Zoé, em grego, vai ter uma função de vida. Só que uma vida pura. Uma vida existencial. Ou seja, se a gente tinha algum poder sobre o corpo, no modelo medieval e no modelo anterior, a gente tinha um poder sobre esta vida, sobre esse conceito de vida, o qual aqui a gente chama de zoé. Um conceito direto sobre a vida existencial. Então, o poder sobre a zoé atua o quê? A vida pura, a existência, ao corpo, a dor. Entretanto, bios não é vida, mas sim uma vida conceituada politicamente. Ou melhor, uma vida politicamente qualificada. A qualificação política dessa vida significa dar contexto além da existência. Quando a gente diz que o ser humano tem que ter dignidade, a gente está tratando de uma politização sobre o zoé, sobre sua vida existencial, que faz desse sujeito agora ser bios, ou seja, um sujeito passível de dignidade. O que existencialmente dá dignidade para o ser humano a não ser um jogo de verdade? É um conceito, não é uma naturalidade. Não diz respeito à vida material, diz respeito ao conceito de cidadania aplicado politicamente a esse sujeito.
né? Lembra a ideia de demos, que a gente já estudou? Demos é um povo politicamente qualificado. Bios é um corpo, é uma vida politicamente qualificada. O demos é composto por uma ordem de bios. Né? Como o João colocou muito bem aqui, já que a gente está falando de Grécia, quem é bios na Grécia, em Atenas? É o homem nacional, homem no sentido masculino, homem no sentido de gênero puro, né? Nacional, com posse. A mulher, a criança, o escravo e o estrangeiro, eles não têm conceito politicamente qualificado do ponto de vista do ponto de vista jurídico ateniense. É coisa, é bem. Então não é bios, não é pessoa. Ah, mas não é vivo? É vivo. Vivo em sentido de zoé. Existe vida ali, mas a categoria jurídica e política atribuída àquele sujeito não existe. Então ele tem vida, só que não tem bios. O poder, ele se traduz agora para uma atuação sobre conceito. Você não atinge mais a vida. Você atinge conceitos. A frase fabulosa do Foucault, ela é muito interessante de se observar. No tempo do poder sobre o zoé, no tempo suplicial, a gente podia definir a ideia de poder a partir da frase, e essa frase é maravilhosa, Foucaultiana: fazer morrer ou deixar viver. Olha que frase interessante. O poder se resumia no subjetivo do detentor do poder, que tinha o direito de matar, que tinha o direito de fazer morrer, tinha o direito legítimo de fazer morrer. Ou, sob sua escolha de piedade subjetiva também, deixar viver. Então ficava a critério do direito do soberano fazer morrer. Essa era a legitimidade de poder do soberano. Aí que se concentrava a legitimidade do poder do soberano, no fazer morrer. Aquele que não morria sob o poder do soberano, esse era deixado viver. A regra era a morte. Quando esse sujeito sob a égide do poder torna-se politicamente qualificado, por gesto de diferenciação, microfísica do poder, esse sujeito ele passa a não mais integrar uma forma de fazer morrer e deixar viver, mas por um poder dissociado, de um poder difuso. Agora a frase se inverte. Agora a frase é fazer viver e, se necessário, deixar morrer. A frase se traduz para a regra do fazer viver o bios, a qualificação política. A regra agora é fazer viver. E na opção da ordem, poder saber, não ser o atuante do poder sobre a morte, mas deixar com que morra sem necessariamente uma atuação sobre o poder. Uma atuação, sim, omissiva de atuação reflexa do poder, do biopoder. Mas ninguém foi lá, meteu a mão e matou. A sua responsabilidade é promover, é fazer viver. É muito interessante quando Foucault ele vai dar esse exemplo, que é um exemplo extremamente político, ele dá um exemplo médico. O biopoder do médico, na atualidade. Ele fala, o médico tem a obrigação, a qualquer custo, de fazer viver. Por quê? Por conta do progresso, do direito. O médico, diante do testemunho de Jeová, que não pode fazer transfusão de sangue por conta da sua religião, vai lá e faz. Por quê? Porque ele tem que fazer viver, por conta da qualificação política, não da subjetividade. Existe uma qualificação política que tem força de poder microfísico que atua sobre ele. Ele tem que fazer viver. Mas daí ele está diante de um dilema. Ele tem 2 doentes em estado gravíssimo. Um jovem de 20 anos e um senhor de 80 anos. O dilema ético dele vai ser resolvido por um biopoder. Ele vai no jovem e deixa morrer o velho, por condições objetivas e puramente políticas. Não que, juridicamente, o velho e o novo tenham conceitos diferentes.
mas existe um grau de subjetividade do biopoder que permite esse gesto de diferenciação microfísico. Para que eu não matei ninguém, eu não atuei sobre o corpo de ninguém. Para a manutenção da ordem social, do biopoder, da estrutura, da técnica de manutenção do poder saber, eu deixo aquele morrer e faço se viver. Eu não atuo sobre a morte. Eu sou omisso sobre a morte quando não tenho o que se fazer. E isso é o reflexo perfeito do banido. O banido, ele é deixado morrer. Mas ninguém vai lá e mata. Né? O Witzel queria ir lá e dar tiro na cabeça dos caras, todo mundo ficou revoltado, né? Porque ele estava querendo voltar para o modelo anterior ao biopoder. É que ele não entendeu o Foucault. A morte, ele não entendeu o Foucault, Witzel. A morte vem por exclusão. Exato. Mas não é a morte do corpo, é a morte da dignidade humana dentro do sistema que nós temos a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que é o democrático. É isso. Veja, João. João Paulo, Oi, deixa eu só pontuar aqui, rapidinho. É óbvio que ele não entendeu o Foucault. Se você pegar para entender que o Witzel, na tese de mestrado dele, tem mais de 100 trechos plagiados, com toda certeza ele não entendeu o Foucault. Você tem que ver pelo lado bom, meu caro, porque pelo menos ele tem mestrado de verdade. Não são todos. E que contém altos conteúdos de ironia, hein, Fernando? Mas é bem isso, gente. Vejam. E olha só que interessante. Onde o Witzel está agora? Vem aqui a nossa reflexão final sobre o suplício. O Witzel não entendeu que o poder muito mais poderoso para diferenciação é o de deixar morrer, não de fazer morrer. O ponto, como disse bem o João, a Segunda Guerra, os direitos humanos, etc., eles são uma politização de direitos, mas politização de direitos específicos, não para banidos. São politizações de direito. Os marxistas vão chamar isso de direito burguês. Né? Por exemplo, o Foucault ele vai ter uma ideia um pouco mais ampla disso, talvez. O poder de privilégio, o poder da relação poder-saber, dos vitoriosos da relação poder-saber. Né? O Benjamin vai ter o conceito de história dos vencedores. Pode ser esse conceito também. Mas vão ter vários conceitos, e todos esses conceitos significam, a partir do momento que o Witzel aceitou voltar para o suplício, ele não mais é legitimado a ser um detentor da microfísica do biopoder. Onde ele está agora? Ou só ele é um político com esse tipo de raciocínio? Isso que é fazer política. Ele não pode ir lá e falar que vai mirar na cabecinha. Ele não está dentro da modernidade. Ao contrário, a ideia era manutenção. Mantém isolado o banido, porque isso seria o deixar morrer. Ah, mas por que a gente seria cruel por deixar morrer? Não é óbvio? Para manutenção daquele modelo de ordem. Se eu integro, se eu faço viver o banido, esse banido automaticamente cria esse bios. Ele se integra a nós. Como que eu me diferencio agora se aquele sou eu? Eu não tenho possibilidade de estruturação de um poder saber. Eu preciso... Pois não. Mas o médico ele não pode estruturar esse saber poder e ter esse biopoder, esse micropoder em cima, por exemplo, do adestramento dos corpos, por exemplo, das mulheres. Ele não vai deixar viver ou deixar morrer, mas ele vai adestrando ao longo do tempo com o saber dele, a própria sexualidade feminina, por exemplo. Interessantíssimo isso, Rosilda. Porque daí a gente entra no âmbito ainda mais grave da microfísica, né? Que é o poder saber, não só no sentido de atuação sobre o corpo social, mas sobre a atuação sobre o corpo subjetivo social. Por exemplo, o conceito físico de alguém. Né? Se dá um exemplo, por exemplo, da mulher e seu conceito e sua relação com a própria existência, porque não é uma existência biológica, mas uma existência ideológica do corpo. Né?
uma existência ideológica do corpo, como a gente pode puxar aqui, por exemplo, para o que hoje é, por exemplo, a imersão do debate de gênero em geral. Né? A imersão, e isso que me deixa, talvez... Rosildo, olha só que denso. O Foucault vai falar assim, existia, por exemplo, o movimento das sufragistas, porque elas não tinham bio suficiente para participar da democracia. Então elas geraram uma resistência ao biopoder. Então veio um movimento denunciar aquela relação de poder-saber. Mas esse é o problema maior do Foucault. Elas conseguiram o direito a voto. O que acontece a partir desse momento? Elas são integradas do movimento do banimento para o movimento interno. Aquela resistência acaba. Outras atuações de biopoder começam a se relacionar com elas. Ou seja, vem a resistência ao biopoder, porque todo poder é resistido, só que um discurso tem que ganhar. Então Foucault ele fala, quando as mulheres sufragistas chegaram à possibilidade de voto, não significa necessariamente que as mulheres ganharam a discussão do poder-saber. Na verdade, por Foucault, elas perderam a relação de poder-saber, porque elas foram integradas no movimento de poder-saber, onde se foi substituído aquele movimento de direitos sobre um movimento ideológico diverso. Né? Isso é bem interessante, porque isso é claro, são coisas simples. Né? Quando você tem aula de educação sexual na escola, e eu acho que eu não faz tanto tempo assim, né? Eu estava, sei lá, foi tipo na quinta série, eu acho, quinta série era 99. Então não está tão distante assim. Eu me lembro que a aula era dada para que a menina se preservasse. Bonito, legal isso ensinar na escola, né? No movimento Foucaultiano é terrível. É um discurso de poder-saber, claro. Porque os meus professores não viravam para mim, homem, e dizia qual que deveria ser a minha relação com o corpo feminino. Na verdade, isso nunca foi discutido. E que é um movimento de poder-saber. O movimento era invertido. Era falado para a menina que ela tinha que se preservar. Você vê a linha tênue do movimento de modificação total da existência. Isso é uma conceituação de existência e uma atuação direta sobre o corpo no sentido de bios. Você faz com que esse ser humano, esse sujeito, qual seja uma menina de 10 anos de idade que estudava numa escola particular em São Paulo, ter consciência que a responsabilidade de preservação do próprio corpo é a partir do seu próprio puritanismo e da sua própria relação de preservação, ou seja, de fechamento estrutural do próprio corpo. Quantas relações ideológicas de biopoder a gente pode extrair daí? Porque não é só essa, são todas relações de organização social, de organização necessariamente, de organização de microfísica do poder, que se ganha só por esse pequeno discurso. Esse pequeno discurso cria, naturalmente, várias relações de poder, de perpetuação. Gente, eu sei, às vezes eu também me irrito com a militância do Twitter, mas existem palavras Foucaultianas-chave. Perpetuação do preconceito pode ser uma palavra que enche o saco de muita gente que está no Twitter, né? Mas não é uma encheção de saco. Perpetuação de preconceito, perpetuação de conceitos de biopoder são um objetivo da exclusão do banimento. A mulher pode ter até se integrado na sociedade, mas com isso você tem que ter mecanismos de perpetuação de poder. Porque se não tiver, o caos do buraco da ordem social é gigantesco. Se você tira a predominância masculina e branca do poder, você cria uma ruptura, ou até mais, uma disrupção do conceito de ordem social, do modelo como está. Isso é fabuloso no movimento Foucaultiano. Progressismo. Nós, modernos democratas, somos e gritamos pelo progressismo. Né? Eu
eu venho aqui, eu, jovem progressista, venho aqui, aponto na cara do Danilo. O Danilo tá aí? Nem vi se o Danilo tava aí. E falo para ele, conservador, eu, em nome do progresso, te repreendo. Progressismo é uma relação atualizada do conservadorismo monárquico, segundo Foucault. O progresso, ele é temporal sobre uma linha de referência. Só se progride a partir do conceito inicial de poder. Significa dizer que todo progresso ele é limitado a partir das relações de biopoder de manutenção daquele ponto inicial. Ou seja, progresso sobre o aspecto inicial. Não progresso geral. Não progresso geral. Por quê? E talvez aqui a gente pode pegar, por exemplo, por que hoje existe toda essa possibilidade de abertura com movimento, eu vou chamar aqui de movimento como resistência, de movimento LGBTQIA+. Por que hoje? Porque hoje existem razões microfísicas muito mais fáceis de se lidar para a integração desse público. Hoje em dia você tem formação familiar muito bem estruturada. Hoje em dia você tem organização financeira desses modelos familiares muito bem mais articuladas. Então você integra na sociedade para que tenha ainda assim outros micromodelos de poder e de submissão ao biopoder. Mas existe uma utilidade possível para a integração. Ainda não existe nenhuma utilidade possível para a integração do negro, do banido, do pobre na sociedade. Não existe. Ainda é mais valioso, né, a manutenção do banimento. Essa é a relação clara, eu entendo. Uma vez eu estava conversando com uma colega, uma amiga minha, do movimento negro, né, e a gente estava falando, naquele momento ela estava falando sobre o feminismo negro. E daí eu achei esquisito, né? Eu falei assim, mas tem que separar o feminismo negro dos demais feminismos. Daí no momento que eu parei de fazer essa frase, eu botei a mão, eu falei assim, isso faz todo sentido de um branco fazendo essa pergunta, né? Exatamente. Porque sim, você tem uma relação diferente. A mulher, ela está integrada sobre a submissão no biopoder. O conceito da mulher, que mulher? Da mulher branca, da mulher integrada na sociedade. Ela sofre sobre os aspectos de determinação do biopoder. A mulher negra, ela ainda não está no biopoder. Ela ainda está isolada na Zoé, como banimento. Então aqui está a relação de diferenciação. Aqui sim, por isso que existe essa diferenciação. Para mim fez todo sentido nesse momento. Existe sim essa diferença. Existe uma diferença entre a mulher e a mulher negra. As duas são vítimas de uma estrutura de poder microfísica. A mulher branca no biopoder e a mulher negra ainda no banimento. Então existem relações diferentes de determinação. O biopoder abraçou certas categorias banidas. Mulher, o público LGBT já estão integrados à sociedade. Só que pagando sobre estruturas de biopoder para que eles não ameacem o progressismo, ou seja, o ponto inicial do poder. Ainda existem relações sobre isso. Né? Não vai ter uma invisibilidade da mulher branca, não vai ter uma invisibilidade dos gays, as lésbicas, os transexuais. Tanto que a gente está vendo aí, o movimento é justamente o contrário, o movimento de convencimento que não há invisibilização aparente. Né? Você tem mais mulheres em cargos, hoje você tem talvez uma das maiores artistas que mais vende discos e mais tem streaming no Brasil, que é Pablo Vittar. Ou seja, você tem uma exposição que esconde a relação microfísica de poder por trás disso, que é a repressão ideológica de poder da conceitualização dessas pessoas. Só que por uma máquina bem ideológica de função de alimentação interna. Só que essa outra população que não está integrada ao biopoder, ela não precisa nem de discussão. Ela não precisa nem de discussão. Porque ela está afastada, está banida. O desespero de se ler Foucault é você, jovem desconstruído, descobrir que você não é desconstruído porcaria nenhuma. Que você é um perpetuador das relações de biopoder.
É melhor do que ter um racista terrível? Talvez seja. Se a gente for hierarquizar problemas. Mas ainda assim, a gente é perpetuador. Perpetuador de movimentos de exclusão de microfísica do poder. Correção. Qual que é a palavra? A Rosilda tinha falado uma palavra que é do Foucault, muito boa, que o Foucault usa muito. Eu esqueci qual que foi a palavra que você tinha falado, Rosilda, da atuação. Adestramento? Adestramento. Essa é uma palavra importante. A gente vai, um pouco mais para frente, quando a gente for falar de disciplina, que é um dos movimentos de manutenção do poder, a gente vai falar também de adestramento. Porque o conceito de biopoder é justamente esse. O adestramento a gente também pode chamar de normalização, né? De tornar normal determinados atos. De fazer daquilo normal. Normalidade é uma régua, é uma medida. Né? Régua, medida. A medida expõe justamente que tudo que está fora daquela medida não é normal. Então o adestramento, a vigilância, todas as realidades, é para marcar os limites da medida, da normalização. Espera aí, que eu não estou conseguindo abrir o chat aqui. Eu não entendi a pergunta, Gabriel. Eu acho que você tinha que mandado antes, depois de alguma frase que eu falei, eu me confundi um pouquinho. Alguma dúvida até então? Do Witzel. Sim. Exatamente isso. Ele saiu da estrutura legítima da microfísica do poder. Essa é a grande questão. Existem limites. E justamente por isso que a Rosilda falou, que eu posso chamar de vigilância. A gente sempre vai estar vigiando os nossos próximos, e a gente vai chegar a isso, para que as nossas ações, por mais que sejam excludentes, sejam dentro dos limites da normalidade. Se você sai dessa normalidade, é simples, pessoal. É simples. Não, professor, o que eu queria dizer ali é que ele não foi expulso por causa disso. Ele foi por conta de uma questão de licitação, não foi? Ele foi afastado. Então, e que acho que mesmo quando se afasta dessa questão e que você quer voltar pro modo punitivo anterior, o modo punitivo do corpo, se é com banido, a gente aceita ainda. Gabriel, mas talvez minha pergunta para você seja, o motivo do afastamento dele pouco importa. Acho que é isso que eu não deixei claro ali. A questão é, ele foi afastado. O afastamento dele, por fraude de licitação, etc., vocês sabem disso. Qual que era, eu não vou dar o exemplo do Witzel, vou dar outro exemplo para ficar mais fácil. Lembra da discussão das pedaladas fiscais da Dilma? Qual que era a discussão? Todo mundo faz isso, por que que a Dilma? Porque o motivo não era pedalada. O Witzel, ele foi pego, isso daqui é da parte legal que a gente está falando, não defendendo ele, mas ele foi pego a partir de investigações arbitrárias. Basicamente, ele foi obrigado a investigar. Investigar o quê? Qual que era o objeto inicial da investigação do Witzel? Se você pega o processo do Witzel, a investigação inicial dele é sobre nada. É tipo, achem alguma coisa. Claro que você acha nesse tipo de político. Né? Claro que você acha nesse tipo de político. Mas daí vem a questão. Vejam só. No começo de 2018, a aclamação do Bolsonaro era gigantesca. Todo mundo falava que ele falava o que o pessoal queria falar. Não me incluo nessa. Mas, enfim, que ele falava o que o pessoal desejava falar. Isso vai se desconstruindo a partir do momento que ele vai saindo do discurso aceitável pela sociedade. Ele vai perdendo seus apoiadores, tem um mínimo de apoiadores ainda ali dele. Apoiadores, eu digo. E ele vai perdendo os seus apoiadores mais importantes do ponto de vista político a partir do momento que ele vai falando coisas que não agradam mais a estrutura política. Entendam, não agradar a estrutura política é não agradar a estrutura de biopoder. Agora não está mais tão fácil para o nosso presidente. Quer dizer, para o presidente de vocês. Não está mais tão fácil para ele.
Agora já está começando a aparecer uma certa... Fernando, correção. Presidente do Brasil. Sim. Não de vocês ou deles. De todos até o impeachment. Ó, João, veja só. Eu sou do país, Faculdade de Maringá, né? Então não tô integrado no Brasil. Mas, enfim. O que eu ia falar mesmo? Lembrei. Agora se começa a ter uma facilidade, você vê que as denúncias e a pressão midiática começa a ficar muito mais grave. É simples, quer uma estrutura sociológica? Primeiros 4 anos Lula, últimos 4 anos Lula. Vê a relação Lula, imprensa e povo nos primeiros 4 anos e nos últimos 4. Parece que é um presidente diferente. Parece que é outra pessoa. Porque você começa a ter atuações já que tem outros interesses de poder. Isso não é definido, Gabriel, necessariamente pelo crime. E é aí que talvez o Foucault está querendo chegar para a gente. A lei nem sempre importa. O que importa é a relação de diferenciação. O que importa é a nossa mobilidade de estrutura normal. Se qualquer coisa começa a atrapalhar a nossa normalidade, isso pode ter tão obviamente deduzido, como, por exemplo, em modelos políticos de poder executivo, como economia, dólar a R$5, problemas com relação internacional, que é o problema, por exemplo, do Bolsonaro agora, que começa a trazer estabilidade econômica. Isso vai ser um motivo. Ou motivos muito mais microfísicos mesmo, como a atuação daquela pessoa com ameaça a uma normalidade específica de direitos. Então existem essas duas relações. Alguma questão até agora? Tive que sair da tela lá porque eu não estava conseguindo ler as perguntas. Ah, tá. Isso aqui a gente já falou na aula passada. Agora eu vou pro outro slide. Alguma questão? Nada, pessoal? Mais nada sobre isso? Então, beleza. Bem, então, logo em seguida, o Foucault ele já começa com uma nova estrutura, né? A gente vai sair da ideia objetiva do sujeito sobre o biopoder, do sujeito detentor da microfísica, aquele que sofreu suplício e agora não está mais punido no corpo, para a estrutura da punição em si, né? Da punição generalizada, da punição como nova função estrutural da sociedade. O que é a punição observada a partir da filosofia de Foucault? Né? O que é essa punição? Né? Bem, então a gente sabe que houve esse novo paradigma e a gente agora, a partir da própria estrutura de biopoder, talvez tenha ficado mais claro para a gente em qual medida da história da sociedade não faz mais sentido o suplício. Né? Esse próprio exemplo Witzel é bem claro para a nossa revolta contra o suplício. E a partir de que momento? E de quais condições que esse corpo deixa de ser penalizado? Né? E o Foucault vai começar a tentar entender esses novos interesses, né, e a nova estratificação social que vão permitir uma realidade de uma nova medida para a humanidade. Né? Então, como a gente falou lá, a partir dessa humanidade agora ela é definida politicamente. Ou seja, ela é explicada a partir de uma régua de normalidade. Ou seja, uma medida de graus de humanidade. Ou melhor, para não parecer que a gente é suplicioso, né, de graus de direitos ou de privilégios sociais dentro da sociedade. Humanidade em sentido politicamente qualificado. Né? E bem, isso é bem interessante porque a gente está diante de uma nova criação de estratificação social. Né? A gente está diante da nova burguesia. Né? A burguesia extraiu o grande poder econômico? Claro que não. Né? Eu acho que é sempre importante trazer esse conceito, porque a burguesia não é o grande poder econômico. A burguesia são os detentores de meios para produzir. Né? As grandes classes sociais nobres, elas permanecem. Né? Só que elas estão, inclusive, fora da nossa vista social.
São aquelas poucas famílias detentoras de 90% do dinheiro do mundo. Né? A burguesia, ela está no meio disso. A burguesia seria aqueles que detêm originalmente, que nessa primeiro momento, aqueles que detinham a possibilidade de troca de moeda sem necessidade de trabalho com o corpo. Porque tinha o terreno, tinha a máquina, né? Tinha esses elementos. Ou seja, esse modelo de burguesia é bem interessante porque ele é amplo e também é estratificado. Porque você tem um rompimento entre a burguesia e a pobreza, ou seja, o burguês não é mais a plebe, ele é uma classe superior economicamente, mas dentro da própria burguesia você tem a própria estratificação da burguesia. E isso é o mais genial nesse momento. Você tem a burguesia, você tem a pequena burguesia. No modelo atual, então, a gente tem a classe média baixa e a classe média alta. É mais complexo ainda. Nós temos estratificações dentro desse ramo burguês. Então, agora, essa palavra burguesia é até interessante em algum outro texto do Foucault, né, que ele fala o estereótipo marxista da palavra burguesia talvez tenha atrapalhado um pouco nossa reflexão sobre burguesia. Né? O burguesia significa aquela nova realidade onde nasce a sociedade. E isso, daí o Foucault fala, claro que a estrutura marxista vai chamar de direito burguês. Mas talvez isso reduza a moeda à estrutura do direito. Não é isso que o Foucault está querendo falar. Quando eu tô falando que tem determinada zona... Pois não, João. Só para complementar, é que no Brasil tem um sentido pejorativo. Sim. Né? O termo burguês tem um sentido pejorativo, mas não na Europa. Exato. Depois, os caras que fizeram talvez o problema tá aí. Os caras que fizeram a revolução. Exatamente. É verdade, aqui pra gente é um xingamento, né? O burguês safado. Mas não tem mesmo essa pejoratividade, né? Na verdade, são os revolucionários, né? A burguesia. A burguesia, ela tem essa classe que ela tem essas características. Então, ela vai ter a detenção de certa medida de capital. Eu falo certa medida porque eles não são os detentores gerais do capital. E é isso que faz o Foucault ter certas ressalvas com a estrutura marxista contra isso. Porque o mais importante para o Foucault não é a estrutura de capital. Porque para o Foucault, essa estrutura de capital burguesa viria com ou sem o capital burguês. Porque o segundo movimento, que é a detenção da burguesia, que é o mais importante para o Foucault, que é a detenção do saber. Que é o que a gente pode chamar de elitização do saber. Do acesso ao saber. Ou da própria ideia de detenção física do saber. O cara que estuda, quem é o cara que estuda? É o cara que não trabalha. Quantas vezes vocês já vieram falar para mim isso? Que você não teve tempo de fazer o trabalho, você não teve tempo de fazer, que os trabalhos estão muito longos. E você tem que entender, porque eu trabalho. Isso é uma frase comum. Isso é uma frase totalmente ideológica. Isso é uma frase totalmente microfísica. O conceito de eu não posso porque eu trabalho é um conceito de verdade. O seu local não é no saber, o seu local é no trabalho. Isso pode ser inconsciente já, por conta da nossa apreensão temporal, mas existe uma separação clara. E essa separação está aí desde o século XVII. Quem trabalha não é quem sabe. Inclusive, quando o cara que trabalha chega e passa no concurso público, ele vira um herói. Ele vira uma diferenciação social que deve ser aplaudida. Filho de empregada doméstica, que estudou em escola pública, trabalhava 12 horas por dia, passa em concurso público. Vira capa de jornal e vira coisa como se fosse um zoológico para você olhar e bater palma. Vira juiz federal, você pode. Você pode. É incrível isso, porque a relação de diferenciação está até aí. Aquele que trabalha não sabe. E não me interpretem mal, a gente está no século XVII, XVIII, XIX aqui. Não significa que o burguês não trabalha, porque a gente está tão absorvido pela microfísica do poder Foucaultiana que falar que não trabalha é motivo de ofensa, inclusive, né? É um vagabundo. Só que não era motivo de ofensa para o burguês.
Porque, obviamente, que o burguês não trabalhava. O que significava trabalhar? Você exercer o trabalho físico. Porque você tinha capacidade de exercer o trabalho natural, que era a venda do bem. Era a venda do bem. Isso é o não trabalho. Isso é o não trabalho. É a ideia de que esse cara ele é detentor do poder saber justamente porque ele não tem a necessidade do trabalho físico, do trabalho do cara que ficava fazendo pano, que ficava colhendo algodão. Num tempo pré-revolução industrial, que você tem aí 15 horas de trabalho diário. Inclusive, a medida de tempo do trabalho, para o Foucault, é material biopolítico e de punição. É para que tenha uma estratégia justamente dessa diferenciação. O tempo do trabalho e o valor do trabalho, eles vão ter uma concepção sociológica de que a sua vida é trabalho, então você não é detentor do saber. Daí vem as revoluções, as greves, etc. Né? E a gente não trabalha mais 15 horas, a gente trabalha 8. Mesmo assim, a gente ainda não é detentor do saber. Por quê? Porque existe uma microfísica do poder que colocou nessa questão de você vir para mim no último dia de aula e falar, eu não consegui fazer os trabalhos porque eu trabalho. E isso não é justificativa, a menos que seja uma justificativa Foucaultiana. Porque você está apropriado na máquina da biopolítica. Você foi capturado pela máquina da microfísica do poder. Você, se trabalha, não é detentor do saber. Isso é burguesia, para Foucault. Não existe burguesia no Foucault, existem os detentores do poder saber. E esses devem manter. Só que a gente foi integrando galera nesse poder saber durante esses séculos que foram passando. Hoje os detentores do poder saber são muito mais amplos que no século XVII. Muito mais gente. Só que muito mais gente são aqueles não detentores do poder saber. São aqueles fora da estruturação social. Gente, entendam, eu não sei se isso toca vocês da mesma forma que me toca, mas você a partir de uma atuação política de ninguém, mas sim de todos, se considera incapaz de ser um intelectual porque você é de uma classe trabalhadora. E você entende qualificadamente, psicologicamente, que não é seu lugar. Que você não pertence ao espaço do saber. Sabe aquela palavra ofensiva, massa de manobra? Em termos Foucaultianos você aceita a sua condição biopolítica. Porque é inconsciente. Porque é totalmente inconsciente. Vejam, o sacrifício do trabalho, ele é perene. Lembro que eu falava, o cara trabalhava 15 horas por dia na fábrica, se perdia um braço, tinha que trabalhar no outro dia. Os seus direitos foram para 8 horas, dentro daqueles limites, com todos aqueles problemas. O seu poder saber, a sua integração no discurso de manutenção do poder pode ser integrada sim. Só que você não se deixa integrar porque você é um derrotado do poder saber. Não que você seja um derrotado, um loser, mas você foi derrotado pela história do poder saber. Você se qualifica nesse modelo. Né? Isso que é a fragilidade desse movimento. E bem, isso começa a ficar muito claro porque essa nova estratificação social, essa nova burguesia, passa a modificar a própria criminalidade, gente. Isso é muito louco. Né? Não sei se vocês estão lendo Foucault, ele traz os dados aqui. A gente tem a ultra-redução do que ele vai chamar de criminalidade de sangue, ou seja, o crime violento, para ampliação da criminalidade de bens, fraude, furto. Em algum momento, a gente muda a lógica social pelo biopoder e pela microfísica tão fortemente que a atuação de crime muda. Hoje, o crime bárbaro é exceção, é pontual, sobre os crimes não bárbaros, sobre os crimes comuns. E a própria justiça chama de crimes comuns. Tanto que a gente tem crimes comuns e crimes hediondos. Os crimes hediondos são os menores crimes, em quantidade. Os crimes comuns, que necessariamente, na sua esmagadora maioria, são crimes contra o patrimônio, são a grande maioria dos crimes.
Nossas penitenciárias, elas basicamente, na sua totalidade, são formadas por traficantes de drogas, ou seja, comércio ilegal, e crimes contra o patrimônio, furto e roubo. Ah, mas o roubo tem violência contra a pessoa. O roubo tem violência contra a pessoa com o objetivo de chegar no bem. É consequência, né? Consequência. É consequência do crime patrimonial. Sim. Isso é bem interessante, porque o foco do crime não é a violência. O foco do crime é usar a violência para chegar no bem. Isso é moderno, isso é totalmente moderno. Os crimes do passado eram crimes muito mais sanguinários e subjetivos. Crimes de ódio. Hoje você tem crimes desse gênero. Né? E mais, o Foucault fala que daí que, já que a nossa grande estrutura são bens, a partir desse movimento burguês, esse movimento do poder-saber, existe uma nova margem de criminalidade tolerada. Porque bens é a representação, pelo menos sociológica, antropológica, da própria burguesia. Dou um exemplo. Furto. Se você comete o crime do furto, você tem ali, vamos colocar que você colocou um furto qualificado, para não dar pena mínima e não ser substituída. Você vai ficar preso ali pelo menos 1 ano. Não? Pelo menos 6 meses em fechado. Se você frauda o erário, se você sonega seus bens da Receita Federal, certo? Você também tem uma pena longa. Legal. Eu furtei um iPhone. R$4.000. Antes do meu julgamento, eu vou lá no juiz, no dia da minha audiência, e falo, juiz, comprei um iPhone para devolver para a vítima. Adianta alguma coisa? Não. Eu soneguei 10 milhões de impostos. Ok? Comecei a ser julgado. Faltando 1 semana para minha audiência de condenação, eu vou na Receita Federal, negocio minha dívida, divido em 4 vezes. Sabe o que acontece com o meu crime? Extingue o crime. Se eu cometo um crime tributário e pago a qualquer tempo antes da sentença, o crime é extinto. Se eu furto, a partir do momento que eu furtei, não de nada adianta a devolução do bem. E aí vocês vão me dizer que esse crime contra o patrimônio é para proteger o bem jurídico do patrimônio? Sendo que o crime não tem relação nenhuma com a devolução do patrimônio? Vejam só isso. O crime é feito para defender o bem jurídico do patrimônio. Só que a devolução do bem nada justifica para a extinção da pena. Pode reduzir. Em outro caso, o sonegador de imposto, se devolve dinheiro a qualquer momento antes da sentença, o crime some. E vocês ainda vão ter a ousadia de me falar que o objeto de bem jurídico desse crime é o patrimônio? Desculpa, mas não existe. Isso se chama criminalidade tolerada. Manutenção de ordem sobre hierarquização de bens. Qual bem é importante? Existem bens... Usura não é crime no banco. Né? Empréstimo, se você empresta dinheiro para outra pessoa sob juros, você é agiota. Se o banco te empresta um dinheiro pelo cartão de crédito, você não paga com 24% de juros, é uma prestação de serviços financeiros. E vocês ainda vêm me dizer que o bem jurídico é o patrimônio. Isso é século XXI. Foucault está estudando o século XVII. Essa é a evolução da sua sociedade. Algum comentário? Eu dei uma exaltada aqui, sempre pode perguntar depois dessas exaltadas se tem comentários. Fernando, a sua aula, sinceramente, olha, é para analisar e pensar realmente. É duro, muito boa. Não, verdade. Muito boa. Com certeza temos pontos controversos. Mas, olha, aprendi a te respeitar demais, viu? Que é isso. Obrigado, João. Mas lembrando que não sou eu, é o Foucault que está falando isso, né? Então, eu não pensei nada disso. Quem dera ter a genialidade do Foucault. Bom,
Então, daí tem a ideia da diferenciação do objeto do crime, né? Até Rosildo, eu coloquei aqui até esse quadro que expressa bem a separação dentro da própria burguesia sobre direitos, né? Que é aquela ideia da relação do homem e da mulher dentro da estrutura de direitos, né? Eu acho bem expressivo isso, né? Porque você tem que começar a diferenciar o objeto do crime, né? Então, por exemplo, Foucault vai falar lá que existem crimes de bens e crimes de direitos. Crime de bens, ou seja, usurpar o bem da classe dos detentores da microfísica, dos detentores da vitória do poder saber, tem castigo, pena de prisão. Os crimes da própria detenção são crimes de direito, fraude, sonegação, você tem pena de multa. Ou seja, a igualdade da punição, ela está na proporcionalidade dos crimes de direito, do crime do próprio detentor. Roubou dinheiro, paga multa. Para o diferenciado, você tem o castigo, a exclusão, a mobilidade para outro ponto que não seja aquele, né? E veja, a gente tem vários exemplos aqui, pessoal. Brasil, 1888, grande ano, em que a pessoa mais bondosa da história do Brasil, Princesa Isabel, né, sem nenhum interesse externo, mas por pura amor à humanidade, proclama a abolição da escravatura. Claro que antes já tinha tido movimentos extremamente úteis, né, como a lei do septuagenário, né, a lei do ventre livre, que fazia todo sentido lógico para a sociedade brasileira, mas daí em 88 você tem a abolição da escravatura. Daí você tem dois movimentos, os movimentos dos quilombos, que esse a gente não precisa nem falar que ele não faz parte da sociedade até hoje de forma alguma, né? Que tem gente que acha que é basicamente selvagens, que homens das cavernas, que vão ser bárbaros, que vão invadir a nossa sociedade, né? Tem até presidente da República que fala que deve ser medido em arroba, né? Esse pessoal, e do quilombo, e do outro lado você tem aqueles que tentam se integrar à sociedade. Em 1889, no Brasil, cria-se a lei da vadiagem, né? Um crime, né? Um ano depois da abolição da escravatura, nem um ano depois, né? Logo depois, onde aquele que estivesse vadiando na rua poderia receber penas de prisão, né? Que coincidência! Você pega vários africanos e afrodescendentes brasileiros, né, que acabaram de ser... suas porteiras foram abertas para sua liberdade e integração social, só não foi integrada suas moradias, suas condições, ou a conscientização social e educacional de integração daquelas pessoas na própria sociedade, e aqueles que fossem encontrados nas ruas seriam presos. Maravilhoso. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o crescimento, por exemplo, dos guetos norte-americanos, né, dos guetos norte-americanos onde tem população negra, e por coincidência, por total coincidência, eu não quero insinuar nada aqui, quem sou eu para insinuar alguma conspiração, mas coincidentemente com o crescimento dos guetos e principalmente com os movimentos de direitos sociais negros, Panteras Negras, etc., né? Angela Davis, já leram Angela Davis? Tem vários aqui. Vocês têm que ler. Principalmente se você for branco igual eu. Levar uns tapas na cara para saber quando você é idiota. Você tem a ascensão do crack. O crack, ele vem no momento certo nos Estados Unidos, né? No momento que você começa a ter direitos sociais negros. Crack, a droga que te faz dormir, né? Virar zumbi. Útil socialmente. Ou seja, você tem todas as coincidências sociais ao longo do tempo, né, que vão colocando sempre a neutralidade da resistência sobre o poder da ilegalidade tolerada, né? Você vai tendo acessos claramente de poder saber. Ou seja, logo em 1889 você já tem a maior parte da população brasileira negra e uma expansão de 500% das penitenciárias brasileiras. Daí, ou seja, você tem uma população negra gigantesca nas penitenciárias brasileiras, porque eram todos ladrões, né? Ladrões de galinha, principalmente, né? Alimentação, e vadios, que estavam na vadiagem. Tem uma penitenciária brasileira logo em 1889, abarrotada
de negros. Ainda bem que isso mudou hoje em dia, né? Mas vamos lá. Então você já começa aqui já começa a sentir pra gente que essa diferenciação do objeto do crime vai criando uma apreensão sociológica da nossa estrutura de pensamento, né? A gente começa a pensar como se dá, né? Como a sociedade a partir disso. Só que o Foucault vai falar pra gente que existe outro problema para disso, porque a ideia do criminoso começa a ser um elemento paradoxal na sociedade, né? Porque essa nova criminalidade difusa agora, que é universal, né? E que eu coloquei aqui como nova teoria do crime social, ela resolve colocar essa ideia de direitos iguais, só que a gente está vendo que as separações são muito claras, né? A gente pode relacionar isso, até coloquei aqui, com o próprio contrato social, né? Você já está naquela sociedade prevendo que você estará sob a demanda da lei, né? Por quê? Porque o Foucault vai falar pra gente que o menor crime é um crime contra a sociedade, porque não é mais um crime contra o reino, não é mais um crime contra o reino, é um crime contra a sociedade. Então é a sociedade inteira contra aquele crime. O problema é que esse crime é reservado a toda a sociedade. Então toda a sociedade é um padrão criminoso, é um potencial criminoso, né? Só que o problema é, se toda a sociedade é o criminoso potencial, quem que vai moderar essas penas da sociedade, né? Ou seja, teoricamente, a sociedade começa a formular penas a partir de primeira pessoa. Eu vou criar um crime que eu posso aguentar se eu cometê-lo, né? Os detentores da possibilidade de criação de crime passa a ser não mais suplicial e sim pessoal. O direito é para todos, inclusive para mim. Então, a observação dos efeitos de retorno da pena devem estar a partir do próprio sujeito, né? E tem que ser útil essa pena, né? Essa medida da pena para a normalidade. Ela tem que ser útil para a estrutura social. Daí vem a crítica Foucaultiana aqui, né? Ou seja, você tem os detentores do poder saber pensando em primeira pessoa sobre a utilidade dos poderes. Meus caros, se o direito hoje é inacessível para quase todo mundo, para uma pessoa comum, imagina nessa época, né? Você tinha uma ultra-elitização. A universidade é elitizadora, tá, pessoal? Não é porque se aumentou a possibilidade de acesso à universidade que a universidade ainda não é elitizante. Tanto é que hoje em dia você tem hierarquização entre a própria atividade universitária. Você tem praticamente uma estratificação, universidades públicas, particulares baratas e EAD. Basicamente são essas 4 categorias, né? Para qualificar, inclusive, olha só que maravilha. Quando vem um projeto governamental, uma política pública positiva de integração à sociedade, a própria sociedade hierarquiza a própria universidade, né? Quem continua tendo acesso à universidade pública é o cara que estudou a vida inteira na escola particular. O cara que estudou na escola pública vai ter que fazer o movimento EAD justamente porque ele trabalha, ele não é o detentor dos poderes saber, então ele vai ter que estudar no fim de semana. Ou então, se ele quiser estudar na faculdade presencial porque ele quer ter o acesso mesmo, ele vai estudar na faculdade barata, que obviamente na hierarquização das faculdades é pior, né? Ou seja, vejam que a coisa não muda tanto assim. Então, o problema do Foucault é esse. Existe uma relação pessoal com o crime. A questão é, o cara que faz a relação com o crime, ele é o detentor do poder saber. Ele faz a partir dele mesmo. Ele não é o traficante de drogas. Ele não é o furtador por rompimento de obstáculo. Ele é o sonegador de imposto. Você eu sou. Não estou falando que eu estou confessando que você é sonegador de imposto, estou falando em conceito sociológico. Mas a questão é, nós somos os detentores desse poder. Lembra quando a gente falou lá passada lá da polêmica que é prender um Nardone? Porque a gente está aplicando uma pena não estratificada sociologicamente para aquele cara. Não era ele que tinha que cometer aquele crime. Aquele crime, porque o crime é para ser não publicitário, não suplicioso.
crime é para ser burocrático, universal, a punição. Só que se aquele cara do nosso meio estrutural comete o crime, deve ter um suplício. Porque a gente precisa diferenciar ao máximo aquele cara da gente. Nossa, nós aqui, sociedade, nós somos totalmente anticorrupção. Toda a legitimidade à Lava Jato para que quebre todas as regras, porque a corrupção tem que ser combatida. O corrupto somos nós. Nós somos os passíveis da corrupção, não é o traficante de drogas. O traficante de drogas é o criminoso, é o bandido. Nós somos os passíveis da corrupção. É claro que a gente quer ver pegando fogo corrupto. Para eu falar, eu não sou. Eu sou parecido, mas não sou ele, não. A gente continua suplicial do ponto de vista dentro da nossa estratificação. Nós somos os detentores do direito, os detentores do poder saber. Nós somos. Eu já vi com esses olhos aqui, quando eu fiz estágio, uma discussão entre promotores, juízes e advogados sobre um menino que tinha sido pego com drogas numa festa, classe média alta, discutindo se iam começar ou não a investigação, o processo agora, porque ele ia fazer intercâmbio no mês que vem. Pô, mas o menino vai perder a oportunidade? Pô, já tá tudo certo, tudo marcado o intercâmbio. Será que não dá pra gente segurar em uns meses, não, para começar o processo dele? Não é que a gente não vai punir. Mas vamos dar uma segurada. É óbvio. Você acha que é para esse cara que é feito o crime de tráfico de drogas? Você acha que é pro playboy que trafica droga na frente de vocês, que vocês já estão lembrando até quem são? Que vocês conhecem alguns? Né? Ah, eu não. Ah, né? Vocês não conhecem. Todo adolescente, todo jovem vai saber em algum meio. Você acha que é para esse cara que é feito a lei de drogas? Vamos... Ah, mas eu sou progressista. Eu sou o cara progressista, eu sou desconstruidão, fumador de maconha, eu quero a descriminalização das drogas para já. Vamos continuar punindo o tráfico, né? Porque o tráfico gera violência. Mas a descriminalização já. Ah, meu caro, o que é descriminalização de drogas se não você usar drogas sem peso na consciência, né? Tirando isso, não muda nada. Porque quem vai continuar sendo preso por tráfico de drogas é o cara que poderia estar usando em outro momento. Você não vai ser o outro cara. Vai continuar sendo preso por tráfico. Né? Ah, mas não tem uma quantidade mínima? Vocês já estão no terceiro ano de direito. Vocês sabem bem que não tem quantidade mínima para se enquadrar como tráfico de drogas. Que a gente tem tráfico de drogas aí com penas altíssimas, com 3 gramas de maconha, mas o cara foi considerado tráfico de drogas porque ele tinha notas miúdas no bolso. Então ele tinha pouca droga porque ele já tinha vendido tudo, por suposição. Então não me venha com esse negócio de vamos descriminalizar porque eu sou progressista, porque isso é só para você, como sempre foi, para todos nós, essa tal da classe média atualmente, né, que é detentora do poder saber. O Foucault também não gosta da ideia de classe média, porque também pressupõe uma ideia monetária. E o Foucault diz, isso não tem a ver necessariamente com capital, isso não é estrutura marxista, tem a ver com aqueles detentores do poder saber. Aqueles que detêm o saber. Eu não consigo ver o chat sem fechar o negócio aqui. Perfeito, Sidney. Uso de algema. Que não foi nem lei, Sidney. Foi súmula vinculante do STF. Né? Depois de um escândalo aí de uso de algemas e um rapaz detentor do poder saber. Complicado. Cadê? Aqui. Bom, e daí existe todo um novo regramento para a estrutura punitiva, né? Como chama de sinais punitivos. Então vai ter uma quantidade mínima, né? Então você vai ter que ter previsto a proporção entre o mal do castigo, que o mal do castigo fez, e o bem do crime. Isso daqui é o primeiro movimento de poder saber. Porque a estruturação vai ser subjetiva e ética, dos níveis de mal do castigo, né, e do bem do crime. Ou seja, quem vai valorizar, fazer a axiologia do bem do crime vai ser o mesmo que vai dar o mal do castigo para aquele sujeito. Mas ele vai ter que ser universal e pré-estabelecido. Tanto que, se um pobre, né,
se um pobre banido sonega imposto, ele também vai poder devolver o dinheiro e não ser preso. Então vai ficar universal o negócio, né? E se um rico de classe alta, detentor do poder saber furtar, em tese ele vai ter que também receber a mesma pena, né? Se um empresário gigantesco do Brasil é denunciado por estupro, obviamente ele vai receber a mesma pena do que aquele pobre que também foi denunciado por estupro, né? Isso aí fica bem claro na universalização dos direitos. E também tem que ser idealizado suficiente, né? Ou seja, tem que ser representação. Não pode dizer respeito. Daí vem a ideia, por exemplo, da legalidade. O crime não é feito para ninguém. O crime é idealizado, é abstraído, né? Então, o que isso faz? Que não tenha, segundo os detentores do poder saber, que não tenha subjetivação, né, do julgador, né? E também, segundo eles, tem que ter efeitos laterais, que tem que ter um efeito lateral naquele que não cometeu o crime. Então você tem que punir para servir de exemplo para que o outro saiba que ele pode ser punido também. É a tal da ideia da não, como chama? Impunidade. Né? Da não impunidade. A ideia da não impunidade. Só que é interessante, né, pessoal? Porque sempre que a gente vai falar dessa ideia de impunidade... Ô, Fernando. Diga, João. Uma manchete, exemplo do que você está falando agora. A lei é feita para quem? P e P, né? Sim. Mano Brown. Então, é complicado. É lógico que é revoltante, né? Sim. Você, quando olha, você pensa que o correto seria aplicar aquilo que está escrito. No mínimo. Mas, eu só peguei um negócio mostrando aqui. Olha como as coisas são. Se você roubar uma galinha, com certeza 10 anos de cadeia. Agora, se você roubar 20 granjas, você é o cara. Mas é lógico, né? O feio não é roubar, não conseguir levar, né? Se não consegue levar, claramente você é incompetente para esse crime, é pequeno. Já pensaram nisso? O quanto que essa frase o feio não é roubar e não conseguir levar, ela é uma frase elitista e separadora, né? Porque se você não consegue levar, obviamente você é uma pessoa pequena demais para aquele crime, você não deveria ter tentado aquilo. Existem muitas relações ideológicas com isso. Se tem uma que incomoda demais para mim, é aquela ideia do eu sou pobre, mas sou limpinho. Lembram dessa frase? Sou pobre, mas sou limpinho. Tem alguma coisa mais higienista e diferenciadora do que essa ideia? Sou pobre, mas eu não sou sujo. A sujeira em relacionada ao pobre, né? O pobre tem que justificar a sua limpeza. Nossa, gente, isso é de uma crueldade sociológica terrível, né? Aqui mesmo, nesses efeitos laterais aqui da gente sempre tá falando que a gente precisa de mais punição, porque a gente não pode ter ninguém impune, né? Que tem que ter uma certeza perpétua, né? Que a lei vai ser inexorável no caráter 4 aqui, né? Só que, ao mesmo tempo, quando a gente vai falar de impunidade, a gente vai dar exemplos totalmente anti-iluministas. A gente vai falar assim, mas o preso na cadeia, ele tá sendo mais bem tratado que eu trabalhando. Veja, você está hierarquizando o cara. Desde quando a pena dele foi para ele não comer? Ele está comendo melhor que eu. A pena dele nunca foi para ele não comer. A proposta da pena é retirar a liberdade dele durante aquele período. Só que a gente vai pensar nessa hierarquização do preso e de mim. A gente vai hierarquizar. Por mais que o direito vira pra gente e fala que o direito é comum, lógico que ele não é comum. Eu tô revoltado porque o cara tá comendo melhor que eu. Ou seja, pra mim ele tem que passar fome como punição, porque ele é menor que eu. O preso é menor que eu. Olha só que maravilha isso, como a gente está dentro de um poder de diferenciação o tempo todo, né? Agora também tem os sinais punitivos, também vão ser a ideia de provas, né? Uma verdade comum, que a prova vai ter que, não pode ser mais por suposição, né? E daí vem outra crítica do Foucault também que a gente pode fazer, né? Isso na ideia, né? A gente tem, se vocês começarem a advogar aí na área criminal, vocês vão ver que nem sempre é assim, né? A presunção de inocência
está sendo discutida com o Lula. A presunção de inocência não está sendo discutida com o cara aqui na primeira instância, que não tem advogado, que é feito por dativo pela Defensoria Pública. Esse não se discute presunção de inocência desse cara. Claro que a defesa de você falar presunção de inocência lá em cima é na esperança dessa presunção de inocência ser aumentada. Mas, gente, esse cara aqui não quer conseguir uma discussão de presunção de inocência, sendo que ele já se presume se ele é um criminoso. Né? Um bandido, não um criminoso. Né? E uma especificação, né, que tem que qualificar hierarquicamente cada crime. Né? Isso faz parte também do microfísica do poder, quais são crimes mais graves e crimes menos graves. Né? Isso... E, ao mesmo tempo, aqui existe um jogo, um mecanismo da punição, né, que ela tem que ser menos arbitrário possível, sempre cada vez mais objetiva. E isso também mascara a microfísica do poder. Né? A objetividade vira discurso, para o Foucault, discurso de objetificação. Né? Eu estou fazendo porque é legal. Né? É a velha questão que a gente sempre fala, né? É legal, mas não é moral. Né? Mas, enfim, a legalidade se torna um discurso também. Uma correspondência com a mecânica de forças, ou seja, aqui a gente vai ter, por exemplo, a ideia da defesa, né? Ou seja, o Estado contra a pessoa, não pode ser exacerbado a estrutura do Estado justamente para manter essa diferenciação. Utilidade, né? Temporal, né? Tem que ser útil, a pena tem que ser útil, manter dentro de um tempo específico a pessoa afastada, né? Tem que ser útil aquele tempo. A mecânica de sinais, né? Significa dizer que aquela pena, ela não pode ser física, ela tem que ser regrada, ela tem que ter toda uma lógica. Lembra que a gente falou lá passada? A hora de acordar, a hora de almoçar, a hora do intervalo, vai ter que ter uma mecanicidade. Essa mecanicidade, né, ela tem tudo a ver com a nossa própria estrutura social. Né? É isso que a gente está falando. Eu trabalho, eu não posso saber. Eu não posso ser inteligente porque eu trabalho. É o aproveitamento útil do meu tempo. Né? O meu tempo ele tem que ter utilidade social. Isso é muito importante. A gente vai estudar isso mais aprofundadamente, né? Sobre a mecânica, a robotização do tempo, o sequestro da máquina, da apropriação da máquina sobre o nosso tempo. O tempo é um movimento que a gente vai ver que é extremamente importante para a gente absorver esses conceitos que a gente está falando, para a nossa vigilância, para a nossa disciplina social. Né? A economia da publicidade da pena, ou seja, não pode mais se espetacularizar o crime, né? A espetacularização do crime ela vai ter que ser toda abstraída. Inversão do discurso criminoso, né? Agora o discurso criminoso tem que ser por direitos e não por punições. Isso tudo com um sentido, obviamente, sempre da perspectiva Foucaultiana, dessa ideia de quem faz, de quem é o detentor da microfísica. Então a gente sempre relacionando essas duas questões. E aí, pessoal? Quais são as questões de vocês? Podem falar. Aliás, desde já desculpa, mas tá ventando no meu microfone o tempo todo aqui. Mas eu tentei fazer outro dia uma aula ali do quarto que tem ar e não consegui, a internet é muito ruim. Então eu tô fazendo com o ventiladorzão na minha cara aqui. Então vai ficar ventando mesmo. Vai, pessoal, cadê vocês? Só apreciando a aula, Fernando. Ixi. Cadê o Danilo? Hoje eu falei bem do Danilo, falei que ele foi injusto, que o progressista, que eu sou injusto com o do conservador. Né? Não é sempre que isso vai acontecer, viu, Danilo? Só hoje. E aí? Mais nada, pessoal? Porque é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. É isso que eu queria falar. O resto é só do debate, se vocês quiserem. Fernando, é interessante que o Foucault ele focaliza lá o século XIX, ele mostra a visão. Daí, se você falar que ele escreveu ontem e aplicar aqui, o que mudou? Sabe que eu acho que essa foi a ideia dele ao escrever, ao fazer a obra dele já. Ele foca muito, tanto que a metodologia dele é genealogia, né? Fala de genealogia das ciências humanas. Porque a proposta dele é justamente, ao achar a genealogia do conceito, você consegue transformar os conceitos no que eles perduram até hoje, né?
Quer dizer, a sociedade ela não muda, troca as pessoas, mas o conceito, a essência, quem domina, quem é dominado, quem vai sofrer, quem vai impor o sofrimento, é sempre a mesma coisa. E essa é uma ideia interessante que o Foucault ele vai trabalhar um pouco, mas o Benjamin, que vocês vão levantar, vai trabalhar muito, Koselleck trabalha, que é a ideia do progresso, do problema do progresso. Onde esse progressismo do estrutura democrática, etc., na verdade seria uma conservação disso, né? Ou seja, se a gente acha a genealogia do progressismo, a gente vai achar a mesma conservação do status quo como um modelo monárquico que ia fazer uma conservação do status do rei, né? E é interessante isso, pessoal, porque, veja, pega, por exemplo, hoje no Brasil, os monarquistas, né? Os monarquistas eles têm um puta discurso liberal, né? O discurso monarquista é um discurso liberal. Conservadorismo no discurso monarquista é tipo quanto a moral, né? Contra aborto, a favor da família, da religião. Gente, isso do ponto de vista Foucaultiano pouco importa, esses movimentos. Mas o movimento progressista ali continua, né? Isso você pode ver num teste que a gente fez uma vez, eu e os amigos, que a gente chegou para um pessoal aí, tipo os amigos do Danilo ali, e a gente estava conversando com eles e citou uma frase do Donoso Cortés, né? Que é o pai do conservadorismo teológico, né? Donoso Cortés. Juan Donoso Cortés, espanhol, né? Os caras acharam que era um texto comunista. Os caras começaram a achar que era um texto comunista, porque essas estruturas políticas elas começam a perder de fato sentido a partir do longo do tempo. Lembra que na aula do Kelsen eu cheguei a brincar com vocês, falei que todos vocês são liberais? Todo mundo é igual mesmo, sabe? Essa é a questão. Segundo Foucault, o que progride são conceitos de mecanização e manutenção de uma ordem social a partir da disciplina. Mas é tudo meio que a mesma coisa. Essas variáveis axiológicas, moral, etc., são utilidades. Vai ser o ponto de vista da utilidade, né? Não é porque o modelo progressista inclui a mulher e o homossexual que ela é menos nociva do que o conservador que não vai incluir. É tão nociva quanto, só que por outros métodos. Vai ser a forma do método da apropriação que vai mudar, segundo Foucault. Por isso que o Foucault é apocalíptico, né? Para o Foucault não tem salvação nada. Essa que é a grande beleza do Foucault, né? O Foucault ele não te dá resposta, ele fala tá tudo perdido, esquece que o mundo acabou, né? Não tem muita esperança pra gente. Por isso que eu botei um Benjamin ali para vocês, que é um judeu messiânico, né? Que já vê uma luz no fim do túnel. Uma coisa aí ou a gente encerra? Então, beleza, pessoal. Foi um prazer. Semana que vem, então, lembrando, semana que vem vamos discutir disciplina. A gente vai discutir o conceito de corpos dóceis e úteis, tá? Então, dê uma olhada nisso. Boa semana para vocês, tudo de bom. Falou!